Você falou de um ponto legal que você falou dessa questão da volatilidade. Aí eu queria perguntar para vocês, beleza, esse é o cenário que a gente pode ter de volatilidade e que para o trader isso pode ser muito positivo, porque você está tendo muito ponto de entrada, por exemplo, sei lá. E aí eu queria entender, ok, essa volatilidade, mas onde que vocês veem essa oportunidade? É ações, é índice, por exemplo? É você operar dólar? Onde que tá isso na visão de vocês e como que, com essa visão mais trader, o pessoal poderia se posicionar e pensar assim? Perfeito. Na verdade, Bruno, eu acho que no mercado inteiro. Acho que todos os ativos do ano que vem, o Luan comentou muito bem sobre a agenda do ano que vem, principalmente sobre os pontos do que vai acontecer lá fora, do que vai acontecer aqui no mercado brasileiro. Então, o ano que vem é como se fosse um segundo tempo desse grande jogo, né? De fato, se a gente vai ter uma recessão, se vai ser algo um pouco mais tranquilo, se não vai ter recessão, para onde que vai esse mercado? Então, acho que o mercado, o ano que vem, a gente vai acabar esperando volatilidade em todos os ativos de renda variável. Seja ele fundo imobiliário, seja um ETF, seja ações, futuros. A gente vai ter volatilidade em todos. Até mesmo em renda fixa, tá bom, turma? Porque às vezes a gente entende que, o ano que vem vai cair juros, mas em determinado momento pode ter alguma eventualidade, algum evento que esses juros pode segurar um pouco, pode até aumento de juros, pode ter alguma distorção no curto prazo que vai ter essa volatilidade. Então, na minha opinião, eu acho que o mercado como um todo vai acabar gerando vol. E aí, claro, nos eventos, né? Quando que vai ter essa volatilidade? Geralmente quando está muito próximo no evento, que nem o Luan comentou muito bem. Eleições americanas, pode ter certeza que essa polarização, ela não vai ser num dia exato, ela vai acontecer meses antes, pesquisas, se o Trump vai ser o candidato de fato ou não vai ser, enfim, então a polarização ela começa antes, vai ter muita volatilidade, e isso também vai acontecer aqui no mercado brasileiro, sem contar, obviamente, com esses eventos de data, né, dados de inflação, dados de juros, dados de mercado de trabalho, que aí são dados de fato mais fixos, digamos assim. Mas eu acho que o ano que vem vai ser e o Luan comentou muito bem, acho que vai ser um ano bem importante por uma questão de agenda como um todo, e acho que vai ser um ano inteiro de volatilidade, desde quando começar, né, Luan? Que a gente está esperando pelo menos. A ideia é essa, né? Esse ano a gente teve alguns pontos de volatilidade, mas se a gente pegar o câmbio trabalhou entre 4,80 e 5,10 ali a maior parte do ano. Nossa bolsa foi um pouco mais feliz, justamente porque ela estava descontada há bastante tempo, precisando aí performar. E, por incrível que pareça, contrariando a maior parte dos investidores, os carros-chefes da bolsa foram os estatais. É verdade. É até importante comentar isso, porque eu acabei brigando, no melhor sentido da palavra, com muita gente lá atrás, que o Lula ganhou e eu até montei um kit Lula, querendo performar minha carteira com esse kit. Obviamente, você tem alguns setores que são melhores ou piores de acordo com determinados governos, e muita gente falava que o Brasil ia virar Venezuela, aquele papo extremista que a gente sempre vê, independente das eleições. Pessoal, o presidente ele é importante, mas o presidente aqui no Brasil, nosso sistema de representatividade, ele é muito pequeno, ele tem muito pouco poder. Agora, eu ficaria com medo, se a gente tivesse o presidente atual, o Lula, com presidente da Câmara aliado, com o presidente do Senado aliado, aí, meus amigos, o bicho ia pegar. Agora, o Senado, tanto o Senado quanto a Câmara estão sendo oposição ferrenhas ali, por mais que o Pacheco esteja viajando com o Lula nesse momento, mas a qualquer oportunidade ele puxa o tapetinho ali e fala, cadê minha parte, né? Cadê minha emenda parlamentar? Vamos favorecer. Então, eles fazem muito bem esse papel de oposição para subir o sarrafo e, enfim, aí a gente já conhece esse filme. Mas, então, o Brasil não virou aquela Venezuela que a gente estava esperando, e daqui para frente, já que a proposta desse podcast é falar do próximo ano, como o Heitor comentou, a gente tem perspectivas de volatilidade, especialmente nos Estados Unidos, em que, quando a gente fala de eleições, pesquisa traz volatilidade. Então, Trump na frente, o mercado dispara. Agora outro candidato, o mercado cai. Agora Trump. E isso é bastante interessante, porque provavelmente a gente vai falar bastante sobre isso no ano que vem também. O sistema eleitoral nos Estados Unidos ele é bem diferente do nosso. Então, um presidente americano ele pode ter mais votos do que o outro e não ser eleito. Pode não ganhar. Porque lá você tem os delegados, os colegiados que elegem o presidente. Então, é um sistema diferente e fica bastante interessante analisar os colégios eleitorais por lá, porque isso define a corrida eleitoral nos Estados Unidos. E cada pesquisa que sai gera volatilidade nos Estados Unidos que impacta o Brasil. Então, de repente, a gente até vai ver o mercado americano performando de uma maneira no ano que vem e Brasil
um pouco mais parado, ou volátil na posição contrária. Um exemplo, lá o S&P pode estar subindo e aqui a gente vai ver o nosso índice caindo. Então dá oportunidade lá fora e dá oportunidade aqui dentro também, depois tem um rebalanceamento, enfim. Isso é volatilidade. Sim. O mercado fica descolado, mas é o que a gente gosta. Só para comentar, esse acho que é um ponto bem legal que o Luan comentou. Acho que pode ter tanta volatilidade o ano que vem que pode ter esses momentos de descolamento mesmo, de fato. Por exemplo, sei lá, o mundo descolado dos Estados Unidos. Então, acho que é um ponto importante para destacar. A gente pode até comentar um pouco melhor sobre isso, porque eu acho que um dos principais pontos que a galera tem que começar a pensar para o ano que vem se o Biden ganhar, como é que vai ser, economicamente falando? O que a gente pode ter globalmente falando? Se o Trump ganhar, como é que o mundo vai acabar olhando para isso? Então, acho que uma das tarefas que vocês podem colocar aí para fazer em casa é começar a pesquisar, entender, enfim, acompanhar como é que o mundo vai estar olhando se a gente tiver essas duas frentes. Claro que o ano que vem a gente vai ter muitas pessoas comentando sobre isso, né? Quem que vai ser esses dois grandes personagens da disputa eleitoral, que provavelmente vai ser Biden e Trump, mas o mundo vai começar a olhar para, o que vai acontecer se um desses caras ganharem? Vai continuar com os democratas? Vai voltar aos republicanos? E o mundo, obviamente, vai ser diferente se o Trump acabar ganhando. Então, acho que é um ponto importante para colocar aí. Eu lembrei desse ponto por causa do descolamento que o Luan comentou.